Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para passarmos para o próximo capítulo, capítulo 14, que tem como título O Dia em que a Morte Trouxe Vida. E antes de nós iniciarmos esse nosso pequeno comentário, eu convido você a orar. Vamos juntos? Querido Deus, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade e o privilégio que Tu nos concede de mesmo sem estarmos juntos em nossa sala de aula, podermos nos encontrar, podermos dar continuidade no nosso conteúdo, através das ondas da internet. Portanto, Senhor, nesse momento em que vamos estudar o nosso capítulo, que vem da Tua Palavra, fala ao nosso coração. É o que nós te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Bom, nós estamos aí finalizando, né? Essa nossa última unidade finaliza a história que nós estudamos durante o ano, que é a história desse herói, né? Que nós chamamos de Jesus Cristo. E no capítulo 13, nós vimos aí, né, os momentos que antecederam a sua morte, né? E a gente está vendo assim um processo, né? A gente viu a despedida dele com os discípulos, com seus melhores amigos, né? Aonde ele apresenta novos símbolos, né, dessa festa muito especial no meio do povo cristão, que é a Páscoa, né? E agora, por que desses novos símbolos, né? O que nós iríamos comemorar, né? Então, a mesma maneira como o povo de Israel comemorou salvação, libertação, assim nós também temos a oportunidade hoje de comemorar também salvação e libertação. O Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo, ele foi sacrificado e ele morreu em meu e em seu lugar. A morte, aquela cruz, aquela morte de cruz, né, que havia sido preparada, projetada para mim e para você, ele foi lá e tomou o nosso lugar. É por isso que o título do nosso capítulo é a morte, o dia em que a morte trouxe a vida, né? E a gente consegue ver isso claramente no sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário, né? Nos concedendo esperança, né? Esperança de salvação. E aí a gente consegue ver que depois desse momento que ele se despede, então, dos seus amigos, dos discípulos, ele então se encontra com Deus no jardim do Getsemane para orar, para buscar forças, pois ele sentia que o momento estava próximo, né? E ele leva alguns amigos mais íntimos e esses amigos o abandonam no momento mais importante, né? Quando ele pede para que esses amigos o ajudem, né? Orando, esses amigos dormem, né? E no meio da noite ele então é pego pelos guardas, né? Por aqueles que desejavam tirar a sua vida. E eles conseguem chegar até ali e identificar quem era Jesus por conta do seu amigo. Judas o trai, né? E Jesus então ele é levado, né? E a gente sabe toda a situação que aconteceu, ele foi julgado, né? E aquele que estava ali no poder para intervir, né? E conseguir trazer a liberdade para ele, porque ele não tinha culpa nenhuma, foi aquele que lavou suas mãos dizendo assim, olha, eu não tenho nada a ver com isso, resolvam vocês aí. E aí o povo então decide, porque naquela época, né, havia algo cultural ali, aonde se soltava um preso, né? E o preso que estava ali, vamos dizer que na lista, né, era Jesus Barrabás, né? E aquela cruz que Jesus carregou
aquela cruz ela foi feita para Barrabás, né? Eram as medidas do corpo de Barrabás. E existe uma diferença aí entre Jesus, o Cristo, e Jesus, o Barrabás. Diz que ele era grande, né? O corpo era forte. E Jesus não tinha toda essa altura e muito menos toda essa força, né? Bom, o fato é que o povo ali, né, incitado pelos demônios, né, quem tinha um desejo enorme de ver a vida de Jesus sendo acabada, exterminada, era o seu arquirrival, né, Lúcifer, o diabo, a serpente. E ele então usa dos seus anjos, né, para incentivar o povo a pedirem, né, a condenação de Jesus e a liberdade de Barrabás, aquele criminoso da mais alta periculosidade, né, que trouxe sérios problemas para aquela sociedade. Agora ele estava sendo liberto, no lugar daquele que não fez nada além de milagres, além de trazer a cura, além de trazer a vida, né? Além de fazer coisas boas. Bom, Jesus então é condenado e ele então passa por todos os processos de um condenado. E o condenado, ele recebia uma surra antes de ir para a cruz, né? E Jesus não recebeu uma surra, ele recebeu 2 surras. Em cada surra era levado 36 chicotadas, né? Então Jesus leva 72 por amor a mim, por amor a você. E ele então recebe todas essas chicotadas com um material que foi feito pelos romanos, né? Os romanos eram um povo assim especialista em fazer, em causar a dor, né? No prisioneiro. Eles eram expert no assunto. E aí eles desenvolveram um chicote que na ponta desse chicote haviam várias cordinhas, né, feitas de couro, e na ponta ou tinha dentes de animais, né, as presas, aqueles dentes mais pontiagudos, ou haviam esferas de aço, né? E na verdade eram as esferas de aço e nessa esfera, nessa bolinha de aço, havia fincado ou os dentes de animais ou pregos, né? Então, quando eles batiam, essas esferas que iam a uma velocidade, né, muito rápida, entravam na pele, né, da pessoa que estava apanhando, e quando eles puxavam, né, para repetir a ação, eles não retiravam com delicadeza, né, mas eles puxavam e nessa puxada, essas bolinhas que estavam presas na carne, né, elas vinham rasgando, né, a carne. E é por isso que a gente vê as imagens em algumas cenas, né, de filmes que reproduziram esse momento da vida de Jesus, a costa de Jesus toda, né, toda ensanguentada, toda com várias fissuras, né, com vários cortes, né, exatamente por conta dessa surra. Bom, depois que Jesus apanha, ele é coroado o rei dos judeus com aquela coroa de espinho que não foi feita para a cabeça dele, ninguém tirou a metragem, né? E aí talvez tenha saído menor do que se imagina, e ela era feita de espinhos. E à medida que eles colocaram esses espinhos, eles penetraram, eles furaram as suas frontes, né? E aí pensa aí, quando nós temos um ferimento, né? E esse ferimento, ele recebe algumas gotinhas de suor. O nosso suor, ele é salgado. E quando a gente tem, né, o salzinho aí em contato com a nossa carne aberta, né, esse ferimento aberto, existe uma dor que é provocada, né? Arde, né? Algo terrível, né? E tudo isso Jesus suportou por mim e por você, porque tudo isso era para mim, era para você. Era isso que nós merecíamos.
E aí, depois de tudo isso, agora ele é levado àquele lugar onde ele iria ser colocado para ser pregado naquela cruz. E havia um lugar especial chamado Monte das Caveiras, né? Monte da Caveira. E esse lugar era um lugar onde não havia vida, não havia vegetação, era um lugar que fedia muito. Por quê? Porque o resto das pessoas que eram colocadas ali, né, ficavam. Então, os corvos, os abutres, né, os animais que se alimentavam de carne morta, eles estavam por ali, né? E aí a carne podre, né, tinha aquele mau cheiro insuportável. Então ali era o local aonde eles fincavam as cruzes e colocavam os prisioneiros para ficarem presos até a morte. Né? Há indícios, há histórias de que o que ficou por mais tempo, né, ficou uma semana, né, ali esperando o momento de morrer. E aí o mais interessante, né, é que Jesus, para fazer essa caminhada até esse monte, o Monte do Gólgota, ele fez a pé e ele precisou carregar essa cruz, né? E ele estava fraco, debilitado. A última refeição dele foi a ceia que ele fez com os discípulos, né? E sem contar com toda o emocional dele, né? Estava assim fragilizado. Então foi momentos muito difíceis, né? A vergonha que ele estava ali tendo que suportar, né? O escárnio, as pessoas zombando dele, talvez falando bem feito, é isso que você merece, né? Você tá aí, né? Você tem que sofrer mesmo. Então, até essas palavras negativas, né? E o fato é que esse monte não era um caminho, né, plano, mas ele era elevado, né? Então, vejam, tudo isso conspirava contra, né? E eu fico imaginando, talvez, aquela madeira que foi feita a cruz, era uma madeira que não era polida, então havia aqueles pedacinhos, né, da madeira, assim, aquela ferpa que as pessoas falam, né? Então, quando escapulia dos ombros dele, aquilo rasgava, né, na costa que já estava rasgada. Bom, e toda essa dor e esse sofrimento, ele suportou por mim e por você, né? Diga-se se ele não é digno de ser chamado herói, né? Ele não usou o poder que ele tinha nas mãos. Porque se ele fosse usar, gente, o poder dele, ninguém teria sobrevivido. Ninguém teria sobrevivido. Mas ao invés dele revelar a sua divindade, ele coloca uma máscara, ele se faz um de nós, né? Com o desejo de vir a esse mundo salvar eu e você. Olha só o quanto que nós somos especiais para ele, né? Eu acho que não dá pra gente pensar que fulano não gosta de mim, né? Ah, eu tô triste, ei, não tem espaço. Quando a gente olha para Jesus, quando a gente olha para Deus, para esse amor, a gente não consegue ficar triste se a gente não consegue agradar alguém. Porque o Deus do universo, ele se preocupa tanto com a gente que ele enviou seu único filho para passar por toda essa situação no nosso lugar. E agora Jesus estava ali preso e o nosso livro traz um texto fantástico, né? Um dos autores, ele é historiador, arqueólogo, e ele fala assim muito desse passado com propriedade. E ele conta pra gente que foi descoberto, né, um homem que havia passado por esse processo da crucifixão, né? E foi descoberto que como que eles eram presos na cruz? Os pés eram colocados, né, assim, um atrás do outro, né? E aí com um único prego penetrava-se no tornozelo, né? E aí, gente, o que acontecia? Esse pé, ele ficava sendo apoiado, né, em uma madeirinha, permitindo com que aquele preso buscasse o fôlego e respirasse. Era por isso que eles não morriam rápido, com facilidade. E aí, quando os soldados queriam, né, recebiam um mandato de que era para abreviar a morte daquele prisioneiro,
O que era que eles faziam? Eles quebravam as pernas. Porque daí, quando quebrava a perna não tinha mais, né? Eles não tinham mais a sustentação. E aí o corpo pendia para baixo e eles não tinham como respirar. E aí faltava o fôlego e aí eles morriam. Então, era desse jeito. Foi desse jeito que Jesus, então, suporta esse momento e, então, morre. E o interessante, queridos, é poder observar, né, que o plano da salvação, quanto mais dor Jesus sofreu, quanto mais crueldade, né, as pessoas fizeram com ele, mais esse plano foi perfeito. Mais esse plano ele se tornou assim mais convincente com relação ao amor de Deus para conosco. E é muito lindo a gente olhar para tudo isso. E no fim, a conclusão desse nosso capítulo nos mostra, né, que nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. E aí conta a história de um garotinho, né, que de maneira habilidosa ele fez um barquinho. E aí ele quis testar o barco. E aí durante a chuva, em uma enxurrada, ele colocou o barquinho. O barquinho ganhou velocidade, né, naquela água. E desceu as ladeiras da rua e foi e perdeu. Aquele garoto perdeu o barquinho de vista e ele ficou muito triste. A partir de então, desse momento, ele passou a procurar com tanta ansiedade aquele barquinho, porque ele levou horas para fazer. Ele colocou todo o amor, todo o carinho dele ali na produção daquele barquinho. E um belo dia, ele passando por uma loja de artigos artesanais, ele avistou um barquinho que chamou muita atenção dele. E quando ele entrou e ele pediu para olhar aquele barquinho, e ele pegou nas mãos, ele viu que aquele barquinho era o barquinho que ele havia feito. E ele ficou desesperado e falou assim, esse barco é meu, eu vou levar. E o dono falou assim, não, tudo que tem aqui é meu. E se você deseja esse barco, você precisa pagar. E aquele garoto economizou um dinheiro, né? E no término desse tempo, ele volta à loja e ele paga por aquele barquinho que era dele. E quando ele tem o barquinho nas mãos, ele olha para o barquinho e diz assim, você é meu 2 vezes. Uma, porque fui eu quem te fiz. E a outra, porque eu te comprei. É a mesma coisa que acontece quando Jesus olha para mim e para você. Ele diz assim, olha, você é meu 2 vezes. A primeira, porque eu fiz você, eu criei você. Você foi feito à imagem e à minha semelhança. E a segunda vez, porque eu dei o meu sangue para que hoje você tivesse vida. Isso é fantástico. E a gente pode perceber que hoje, né, nós somos convidados a carregar, a ter uma cruz também, né? É claro que essa cruz ela não se assemelha nunca à cruz que Jesus carregou por nós, né? Mas essa cruz hoje, quando a gente carrega, né? Ela significa assim, por amor a Ele, eu decido viver a minha vida, eu decido me submeter às suas vontades. E a pergunta que não quer calar, temos nós feito isso por Jesus? Tem você, querido aluno, carregado, tomado a sua cruz e seguido o seu mestre, Jesus? Eu espero que esses momentos onde nós meditamos na morte, no sacrifício de Jesus por cada um de nós, seja um momento assim onde leve você a pensar no que você tem feito por Ele. Quando as pessoas olham para você, têm elas visto o amor de Jesus? Que Deus te abençoe, que você decida ser um fiel seguidor de Cristo na era moderna, né? Você não foi chamado como um discípulo, mas Jesus confiou essa missão para mim e para você. Que Deus te abençoe, uma semana abençoada. E agora, o que é que você vai fazer aí? Você vai pegar a sua Bíblia
né? Vai pegar a sua Bíblia e vai, com a ajuda dela, né, fazer as atividades desse capítulo, do capítulo 14. E as atividades se encontram na página 115 e elas terminam na página 117, tá bom? São atividades de fixação que vão te ajudar, né, você a fixar esse conteúdo que a gente trabalhou aqui nesse capítulo. E eu espero que o Senhor te abençoe e que você sinta desejo em passar um tempinho a mais aí na companhia de Deus, tá bom? Lembrando que nós faremos em uma aula Zoom, né, a autocorreção dessas atividades, tá bom? Um beijo no coração e que Deus te abençoe.